Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Repete comigo: Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Jesus, ele é a nossa Páscoa. Nós estamos comemorando o que o mundo conhece, a sociedade, como Semana Santa. E chocolate, coelho, você já sabe, não tem nada a ver com isso. É plantado no coração, no imaginário das nossas crianças, na nossa mente, desde quando éramos meninos. Nós corremos procurando chocolates que nossos pais esconderam, amigos, professores esconderam, brincamos, nos divertimos. Tudo isso é muito legal, mas não é isso que representa a verdadeira Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. O Cordeiro, repete comigo, Cordeiro, não é coelho. O Cordeiro é o principal elemento da Páscoa. Não é olhos vermelhos, pelo branquinho, não. É o Cordeiro. A Páscoa, ela tem um significado. A palavra Páscoa vem do hebraico Peshach, que significa passagem. E de fato, a Páscoa é uma passagem. É a passagem do anjo da morte pela vida daqueles que têm a marca do Cordeiro. A Páscoa, ela é uma festa onde o Cordeiro é o prato principal. Temos aqui a mesa posta, o pão e o vinho. Na noite da Páscoa, Jesus, na preparação da Páscoa, reuniu com seus discípulos e fala: eu desejei muito comer esta Páscoa com vocês. E ele pega aquele pão e fala: esse é o meu corpo que é dado por vós. Depois ele pega o cálice e fala: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele estava estabelecendo ali um novo concerto comigo e com você. Jesus celebrou a Páscoa. Melhor do que isso, Jesus se tornou a nossa Páscoa. Aleluia! A Páscoa é esse prato, essa festa onde o prato principal é o Cordeiro. Cada família preparava um cordeiro para si. Com o sangue, eles marcavam os umbrais das portas. O sangue era aspergido. E a carne do cordeiro era comida numa festa, numa refeição, onde toda a família ao redor da mesa participava de um momento de comunhão. O sangue tinha que ser aspergido. Lá no livro do Êxodo, onde nós temos a origem da Páscoa, no capítulo 12. E lá no verso 13, a Bíblia diz: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Deus fala: quando eu vir o sangue, eu passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Deus está falando aqui de proteção. Repete comigo: o sangue protege. O sangue de Jesus, ele protege. Deus, ele fala: olha, vai vir um juízo sobre o Egito, mas o sangue vai proteger você. A palavra do Senhor diz: os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. A palavra diz do homem que construiu a sua casa na areia, e fala daquele que construiu a sua casa na rocha. A rocha é a palavra. Virão tempestades, terremotos, ventanias, enchentes, enxurradas, mas aquele que a sua vida está estabelecida na palavra, esse vai permanecer.
Esse é o sinal do cordeiro. É a marca do sangue do cordeiro. O sangue protege contra o juízo. O sangue protege e liberta do Egito. O sangue do cordeiro, ele é a nossa garantia de libertação. Foi o sangue do cordeiro que proporcionou que toda a nação de Israel pudesse ser liberta da opressão, do domínio e do controle de Faraó. Faraó, ele tem um simbolismo para nossas vidas hoje. Faraó, ele é um tipo do inimigo das nossas almas, que tenta nos oprimir, nos dominar, nos matar. Ele é chamado muitas vezes de homicida. Ele é o ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Ele quer destruir você. Mas o sangue do cordeiro, ele te liberta do domínio e da opressão do diabo. A palavra diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus para você aqui é: a sua casa, a sua vida precisa ser coberta pelo sangue. Seja profeta comigo, segura na mão da pessoa do lado, olha no olho dela, dá um sorriso amoroso para ela e fala: querido, a sua casa, a sua vida precisa ser coberta pelo sangue do Cordeiro. Ele vai te proteger contra o juízo. Ele vai te libertar do Egito. Esse é o poder do sangue do Cordeiro. O Cordeiro é o principal elemento da Páscoa. Foi o Cordeiro que morreu. Foi o Cordeiro que venceu. Foi Ele que te libertou. Foi Ele que te salvou. Aleluia! Alguém está entendendo? Alguém pode adorar a Ele? Foi o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Uou! E Jesus é o Cordeiro de Deus. Profeta João o Batista, ele disse um dia: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava falando de Jesus, o Cordeiro de Deus. Se o Cordeiro é o principal elemento da Páscoa, Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é esse Cordeiro. E esse Cordeiro não podia ser um Cordeiro qualquer. Ainda no livro de Êxodo 12, se você quer entender toda a lei da Páscoa, leia Êxodo 12. Tarefa de casa, leia Êxodo 12. Lá no capítulo 12 de Êxodo, no verso 5, a Bíblia diz: o Cordeiro será sem defeito. O Cordeiro não pode ter defeito, sem mácula. Ele tinha que ser o melhor, pleno, perfeito. Espiritualizando, alguém sem pecado, sem mácula nenhuma, sem dolo, sem maldade, sem malícia. Um dia, estavam acusando e oprimindo Jesus. Ele olhou para aqueles homens e perguntou assim: quem de vós me acusa de pecado? Quem de vocês me acusa de pecado? Quem fala assim tem autoridade. Quem de vocês me acusa de pecado? Quem de vocês me acusa de pecado? Não tinha acusação, porque ele era perfeito. Ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei. Quando ele estava diante de João Batista, o João falou: não, é eu que tenho que ser batizado por você. E Jesus olha para ele e fala: cumpra isso, me batize, consinta, para que se cumpra a justiça. O que é justiça? A justiça é o modo pelo qual um homem é aceito por Deus. Justiça é o modo pelo qual o homem é aceito por Deus.
Jesus falou: me batize, para que eu seja aceito por Deus. Eu não vou quebrar princípio, eu vou cumprir toda a lei. De fato, quando Jesus foi batizado, quando ele saiu das águas, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo pousou sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Os céus se abriram e uma voz bradou: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Ele cumpriu a justiça, ele não veio revogar a lei, ele veio cumpri-la. Ele não quebrou o princípio da lei. Não vai passar nenhum tio, nenhum iota da lei. Ela vai ser cumprida. Tudo vai ser cumprido. Quem me acusa de pecado? Ele é esse Cordeiro perfeito. O profeta Isaías, no capítulo 53, e eu quero que você abra sua Bíblia, porque você precisa não só ouvir, mas ver o que está escrito. No verso 4, esse texto profético, centenas de anos antes de Jesus vir em forma de carne, o profeta Isaías, ele tem uma revelação do céu. E ele fala, inspirado pelo Espírito Santo: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. É assim que um cordeiro morre. Ele não abre a boca. Assim que o nosso Jesus foi. Talvez você deve ter assistido essa semana a Paixão de Cristo. E talvez você tenha sido tomado em algum momento do filme por uma revolta. Por que ele não faz nada? É muita injustiça. Por que ele fica calado? Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele não reivindicou nada. Ele não contestou nada. Ele não se opôs a nada disso. Por isso que ele estava calado diante de Pilatos. Por isso que ele estava calado diante de Anás e Caifás, os sumos sacerdotes. Por isso. Porque era necessário que ele passasse por isso. Ele se entregou naquela cruz voluntariamente. O sacrifício de Cristo, ele tem alguns atributos. Primeiro deles, ele é vicário. Repete comigo, é vicário. Que é isso, pastor? Vicário, substitutivo. Aquela cruz não era para ele, era para mim, era para você. Em segundo lugar, o sacrifício de Cristo, ele foi voluntário. A minha vida ninguém a toma de mim, eu mesmo a dou, porque eu tenho autoridade para dá-la e para reavê-la. Jesus não foi pego de surpresa, ele foi porque ele quis. Em um determinado momento da sua vida, ele falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Não foi fácil, não foi uma molezinha, não, foi difícil. A Bíblia fala que ele suou sangue. Alguém aqui já suou sangue? Ele suou sangue. Ele falou: a minha alma está angustiada a ponto de morrer. Ele foi afligido, ferido de Deus e oprimido, mas como ovelha muda, ele não abriu sua boca. O seu sangue tinha que ser derramado. O sangue do Cordeiro tinha que ser derramado.
Porque existe poder no sangue de Jesus. Existe poder no sangue de Jesus. Aleluia. Existe poder no sangue de Jesus, meu irmão. Existe um poder liberado no sangue de Jesus. E esse poder, ele está disponível a você. Ele derramou seu sangue, foi por um motivo só. E esse motivo tem nome, você. É você mesmo. Foi por você que ele derramou seu sangue, aleluia. Existe poder no seu sangue. Ele derramou o seu sangue por você. Aleluia. Você pode adorar a Ele. Você pode adorar a Ele. Aleluia. Que poder é esse, pastor? Em primeiro lugar, o sangue de Jesus, ele é a nossa arma contra o diabo. Como? No último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, no capítulo 12, no verso 11, a Bíblia diz que ele fala dos santos. Nós, os santos, nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Nós vencemos por causa do sangue do Cordeiro. Nesse mesmo livro, a Bíblia diz que existe um acusador. Ele nos acusa de dia e de noite diante de Deus. Mas nós vencemos pelo sangue do Cordeiro. O acusador, ele olha para você e fala assim: você é um ladrão, você roubou, você sonegou, você mentiu para vender, você é uma prostituta, você traiu seu marido, você traiu sua mulher, você é um mentiroso, você mentiu, você enganou, você é um adúltero, você casou de novo, você caiu. No passado você era isso. O acusador nos acusa de dia e de noite, diante do Pai. Não entre nessa linha. Não perca seu tempo acusando o irmão, porque esse ministério já tem dono. Não queira tomar para você um ministério que não é seu. O ministério da acusação não é para você, filho. O ministério da acusação já tem dono, é o diabo. É ele quem acusa os santos de dia e de noite diante do Pai. O seu ministério não é o ministério da acusação. O seu papel não é apontar o defeito do teu irmão. O seu papel não é passar na cara dele o que ele fez de errado. O seu papel não é estar apontando as falhas do passado dele. Não! O seu ministério, a palavra do Senhor diz, é o ministério da reconciliação. O seu papel, filho, é pegar aqueles irmãos que estão fora da casa do Pai, que talvez estão pensando assim: Deus não, Deus é mau, Deus é carrasco, não, Deus não gosta de mim. O que tem de gente sendo dominado por esse tipo de pensamento, e o seu papel é chegar para ele e falar: não, cara, Deus não é mau, Deus é bom, Deus não é carrasco, Deus é amoroso. Deus, ele realmente não gosta de você, ele ama você. Ele te deu o ministério da reconciliação. Quando tem duas pessoas brigadas, o que é que quem reconcilia faz? Ele vai lá: ei, cara, ele é legal, ele é maior limpeza. Você está entendendo errado as coisas, não é assim, ele gosta de você. Aí vai lá do outro lado: olha, ele é legal também. E é assim que a gente faz. Quando a gente está lá no nosso quarto, a gente ora: Deus, te apresento o fulano de tal, Senhor, o João, o Jamil, o Tiago. Te apresento o Fabiano. Ele é uma bênção, Senhor. Oh, Deus, o que já aconteceu, mas vamos supor que não aconteceu ainda. Salva ele, Senhor. Ele é legal, Pai. Salva ele, eu gosto tanto dele. Você está, aí depois você vai lá nele: olha, cara, o Pai te ama. Ei, Deus, ele tem um plano na tua vida, cara.
Ei, tu está com a ideia errada de Deus. Deus é massa demais, é legal demais. Sabe qual é o nome disso? Reconciliação. É o ministério da reconciliação. Ei, deixa eu te falar, os anjos quiseram ter esse ministério, mas o Pai deu esse ministério para você. Voltando aqui para a palavra, o sangue do Cordeiro nos dá o poder para vencer a acusação do diabo. Como, pastor? Assim, ó. O diabo vem acusar você. O diabo, ele vai puxar a sua folha corrida. Quilômetros e quilômetros de acusações. Aí vai lá, olha, você faz isso, isso, e você fez isso, aquilo, outro, e você fez assim, no dia tal, na hora tal, você fez... Ele é detalhista. Ele pega os detalhes para passar na sua cara. Mas aí você vai usar o sangue do Cordeiro. Como? Você vai dizer assim, ó, é verdade, eu fiz tudo isso, mas Jesus, Ele pagou cada um desses pecados com o seu sangue. É verdade, eu fiz tudo isso, mas alguém já pagou a minha conta, mas alguém já pagou a minha dívida. Jesus pagou a minha dívida, e Ele não pagou com real, Ele não pagou com dólar, Ele não pagou com euro, nem com Bitcoin. Ele pagou foi com o precioso sangue dele. Há poder no sangue de Jesus! Aleluia! Aleluia! Oh! Não deixe mais o diabo acusar você. Você tem o sangue de Jesus. Você tem o sangue de Jesus. Você tem o sangue de Jesus. Não há mais condenação. Diga, não há mais condenação. Romanos 8:1 diz que agora, pois, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação. Lá em Colossenses 2,14, a palavra diz que todo escrito de dívida que era contra nós, que era prejudicial a nós, Jesus removeu inteiramente, encravando-os na cruz. Ele pegou essa folha corrida toda, seus pecados, tudo aquilo que existia, Ele pegou tudo isso. Olha, isso aqui é a sua conta, Lívia. Olha, Marcos, isso aqui é a sua conta, cara. Mas olha, ninguém mais tem o poder de acusar você. Ele pegou esse escrito de dívida e Ele cravou na cruz. Aquela cruz manchada de sangue, Ele cravou na cruz. Ele estava dizendo, eu estou pagando essa conta agora. Você não tem mais que pagar essa conta, porque eu estou pagando em seu lugar. Eu estou pagando para você essa conta agora. Não precisa mais se preocupar com isso, filho. Eu estou pagando por você. Foi por isso que quando ele estava lá pendurado, depois de agonizar, depois de sofrer, depois de ser maltratado, foi por isso que ele abriu a sua boca e no seu idioma, no idioma local, ele falou: Tetelestai, está consumado. Tetelestai era a expressão que um juiz romano usava naquela época para dizer que um caso estava encerrado. Jesus, quando ele estava naquela cruz, ele falou: acabou, está consumado, está pago, está pago. Olha para a pessoa do lado e fala: chega de viver sob acusação. Jesus já pagou a sua conta. Olha, fala com firmeza: chega de viver debaixo de acusação por coisas que aconteceram no seu passado. Jesus já pagou a sua conta. Está consumado. Está consumado. Aleluia! 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 A Páscoa, ela é um memorial perpétuo, e aqui é o terceiro ponto da nossa palavra. Ainda em Êxodo 12, no verso 14, Moisés, ele falou: este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor.
nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre. Para sempre. Até que ele volte, até que ele retorne na sua segunda vinda, para sempre essa solenidade será celebrada. Isso requer de nós um autoexame. É algo que a gente tem que trazer à memória. Páscoa não é simplesmente viajar, não é simplesmente ir para um passeio, não é simplesmente seja lá o que possa passar pela sua cabeça, mas acima de tudo é um tempo de reflexão, de introspecção e de autoexame. Quando nós todo mês na nossa igreja a gente tem o costume de celebrar e comer da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, examine-se pois o homem a si mesmo. Cristianismo é uma vida de autoexame, não de exame alheio, mas de autoexame. Que áreas da minha vida eu preciso mudar ainda? Será que eu sou muito orgulhoso ainda? Puxa, eu sou muito vaidoso. Puxa, eu sou muito pedante. Puxa, eu sou muito avarento. Puxa, eu sou muito egoísta. Eu sou muito lascivo ainda. Eu sou muito irascível ainda. É um tempo de autoexame, não é de autocondenação, é de autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. É um tempo de você olhar para dentro de si e olhar para o Cordeiro e ver ali diante da pureza dele que áreas da sua vida precisam ser tratadas, que áreas da sua vida precisam ser moldadas pela cruz. Requer de nós autoexame. No texto-chave da nossa palavra de hoje aqui, que Paulo escreveu aos Coríntios, ele lança uma ordem. Ele diz uma ordem para mim e para você. Ele fala assim, ó, lançai fora o velho fermento. Que fermento é esse, pastor Jean? O fermento aqui tem um simbolismo espiritual. Ele fala do pecado, da contaminação do pecado. Ele explica que o fermento é maldade e malícia. No verso 8 ele fala, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia. O fermento tem um significado, maldade e malícia. Esse é o significado do fermento. É por isso que na Páscoa era comida um pão sem fermento. Não é o pão igual que nós comemos hoje aqui, não. É um pão sem fermento. É um pão seco, parece mais uma bolacha. É um pão sem fermento. E tudo isso tem um motivo. No verso 8 do capítulo 12 de Êxodo, que é um texto que a gente está usando paralelamente, fala assim, ó, naquela noite comerão carne assada no fogo, a carne do cordeiro. Olha o churrasco aí do cordeiro, irmão, meu Deus, aleluia. Ai, irmão, estou me lembrando assim de um churrasco que me convidaram para ir ontem, meu Deus do céu. Aí não podia comer carne não, irmão? Rapaz, foi só 1 quilo que a gente comeu. A gente comeu só 1 quilo para não dar lugar à gula, né, irmão? Então a gente tem que vigiar, né? Então foi só 1 quilo mesmo. Então naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos. Repete comigo, pães asmos. Isso é pão sem fermento. Com pães asmos e ervas amargas. Repete comigo também, ervas amargas. Tudo isso tem um significado. Esses dois elementos têm um simbolismo. O pão asmo é um pão sem fermento. O fermento ele simboliza maldade e malícia. E as ervas amargas tem um significado também. As ervas amargas, ela tem um propósito, querido, de nos lembrar da dor e da amargura do pecado. Quando os judeus estavam comendo aquele cordeiro, ele comia com pão asmo, sem fermento e com ervas amargas, para se lembrar que o pecado que lançou eles no Egito, que por causa do pecado eles viraram escravos no Egito. Ervas amargas. Ervas amargas. O pecado, ele traz amargura para a alma. Pecado é perigoso. Pecado é um negócio perigoso que traz dor, traz destruição. O salário dele é a morte. Mas eu quero te dizer nessa noite, em quarto e último lugar, que a Páscoa ela não é celebração de derrota. A crucificação não é derrota. A Páscoa é celebração da vitória.
A Páscoa é triste ver o filme, a gente olha aquele filme e vê aquela dor, aquele sangue, a gente lê a história, a gente se emociona, a Bíblia fica manchada de lágrimas. A gente se pergunta por quê? Ei, não pare aí, a história não termina aí. Ele morreu sim, ele foi crucificado sim, foi injustiça sim. Mas a Bíblia diz que no terceiro dia, ele ressuscitou. Ele venceu. A cruz nunca foi uma derrota, a cruz foi uma vitória. Tudo queria arrancar Jesus da cruz, mas ele queria ir para a cruz. Ele fala lá em João 12, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Como? Eu vou para a cruz. Como é que é isso? Ei, derrota não é estar com fome, derrota é transformar pedra em pão. Jesus estava no deserto, 40 dias jejuando, e a Bíblia diz que ele teve fome. E o diabo olhou para ele e falou: se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus falou: não. Assim, ó, não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, tu é crente, está com fome, que é isso? Tu é crente, está passando dificuldade, que é isso? Tu é crente, que barreira é essa? Ei, irmão, não é derrota passar por luta, por adversidade. Derrota é você ceder às armadilhas e às propostas do diabo na hora da adversidade. Isso que é derrota. E foi o que Jesus não fez. Ele não transformou pedras em pães. Ele não transformou. Em Apocalipse 5, no capítulo 5, capítulo 5, verso 5. Eu quero ler esse texto com você. João, ele tem uma visão do céu. Deus abre a visão dele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro. Antes de eu prosseguir, escute. João está tendo uma visão, e ele chora, porque ninguém era digno de abrir o livro. E aí um ancião olha para ele e fala: não chora, não, porque o leão venceu. Como venceu? Que leão é esse? Aí ele continua explicando. Ele fala de um cordeiro, e eu vou continuar a leitura. Um cordeiro como tendo sido morto. Jesus, ele morreu como um cordeiro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou como um leão. Ele morreu como um cordeiro, como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro, mas ao terceiro dia ele ressuscitou em glória, como um leão, o leão da tribo de Judá. Aleluia. E fala do cordeiro, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro. Repete comigo: eles prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de ouro, cheias de incenso. O que são esse incenso? Que são as orações dos santos. Quando você está aqui orando, adorando, a sua adoração, ela sai daqui como palavras, mas ela chega no céu como fumaça, como incenso. E eu quero te falar uma coisa: a sua oração não é em vão, ela não é abandonada, mas elas são colhidas. Cada oração que você faz, filho, elas são colhidas pelos anjos de Deus. Elas são recolhidas pelos anjos de Deus. E na hora certa, elas vão voltar para você.
A Bíblia diz, ainda em Apocalipse, a Bíblia diz que os anjos pegam essas orações dos santos e eles jogam para a terra como fogo. A sua oração não volta do mesmo jeito que ela foi. Ela foi em lágrimas, ela foi em quebrantamento, mas ela vai voltar em vitória. A oração que você tem derramado diante do Senhor, diante do teu Deus aqui nessa casa ou no teu quarto, ela não vai voltar vazia, querido, mas ela vai voltar como uma resposta de Deus para a tua vida. A tua oração não é em vão. A tua oração não é em vão. O Senhor teu Deus está cotando, Ele está colhendo, Ele está recolhendo cada oração que você derrama diante dEle. Ela pode subir como palavras, mas ela sobe para o Pai, ela chega até Ele como um incenso suave e agradável. E eu quero te falar nessa noite, querido, elas não serão em vão. Ele está ouvindo, Ele está ouvindo, Ele está ouvindo, Ele está ouvindo, Ele está ouvindo. Ele está ouvindo, Ele está ouvindo, e te prepara, porque ela vai voltar para você. Aleluia, aleluia, aleluia. E entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus. Olha para a pessoa do lado e fala: olha como tu é precioso. Tu tem dono. Você foi comprado. Fala assim, ei, você não pertence mais nem a você mesmo. Você é dele. Aleluia. Aleluia. Com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Essa palavra é sobre você, tá? Fala assim, é sobre mim aí, viu? Olha, cutuca a pessoa do lado agora, fala assim, todo mitidão, ó. Essa palavra é para mim, viu? E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Fala assim, isso é para mim. Pois não acaba aí não. O texto continua dizendo: e reinarão sobre a terra. Ei, segura aí. A Bíblia diz que na sua coxa está tatuado. As pessoas falam, foi tatuagem, pastor, Jesus tem tatuagem. Na sua coxa está tatuado: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esses reis aqui, por muito tempo eu achava que era o Barack Obama, eu achava que era o Putin. Mas na medida que eu fui conhecendo a palavra, eu entendi que esses reis aqui sou eu e você. Calma. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele constituiu você reino e sacerdote, e você reinará sobre a terra. Pode adorar. E você reinará com Ele. Reinará com Ele. Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele morreu como cordeiro, mas ressurgiu como leão, como Rei dos reis, Senhor dos senhores. E eu e você reinaremos com Ele. Aleluia. Se coloque de pé, meu querido. Aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro